Enquanto os irmãos cantavam e aquele ambiente tão gostoso, eu fiquei pensando, meus irmãos, não tenho muito, a Bíblia não revela muito isso, mas quando a gente vê no Velho Testamento de que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, eu fiquei pensando como que seria estar num lugar onde ele se santificou, ele se purificou, na presença de Deus para trazer uma oferta, que na verdade é um culto, né? Não passa pela minha cabeça que poderia ser algo assim medroso, tenebroso, apesar da gente saber que o sumo sacerdote se preparava para uma eventual morte, caso ele não tivesse bem purificado dos seus pecados e tudo, ele poderia morrer. Por isso que ele entrava no Santo dos Santos amarrado, tinha uma corda na sua cintura. Caso ele caísse lá, alguém ia puxar ele para fora, porque se outro entrasse para socorrer, morreria também. Mas eu fico pensando que ali devia ser um ambiente muito bom, muito agradável. E quando a gente estava cantando aqui, eu fiquei pensando em estar no Santo dos Santos, né? Essa atmosfera gostosa da música, e aí nós estamos cultuando a Deus, nós exaltamos o nome de Deus, e o Espírito Santo de Deus começa a tomar conta do nosso coração e vai dando aquela alegria, aquela paz, né? E um dia nós sabemos que estaremos diante do trono da graça, onde vamos nos prostrar diante dele, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e haverá louvores. Não sei o que é isso, Márcio, o que vai acontecer lá, mas vai ser uma coisa assim esplêndida, meus irmãos. Essa é a nossa esperança, né? E refletindo então nesses últimos dias sobre a palavra de Deus, eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos, um tema que me chamou muita atenção. Aliás, hoje trabalhamos na EBD também sobre a questão do culto, o que significa culto, o que significa adoração a Deus, o que significa honrar a Deus, né? Dentro da nossa lição da EBD. Também o pastor Ricardo pregou pela manhã sobre a exaltação de Jesus Cristo como o nosso sacerdote eterno. Então eu penso que nós estamos indo numa mesma tônica nesse dia todo, né? Encerrando agora. Então o que eu queria compartilhar com vocês é restaurando o altar de Deus. E aqui eu queria, se você pudesse abrir sua Bíblia, nós vamos pegar um texto bastante conhecido no Velho Testamento, de 1 Reis, capítulo 18, do verso 30 até o verso 35. A história de quem restaurou o altar de Deus, né? Nós vamos falar de Elias, né, aqui. Então, se você quiser abrir ou se você quiser acompanhar, o texto está aqui na tela, eu acho que vocês podem acompanhar comigo na mesma versão. Então, diz assim a palavra: Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhe disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse ele, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Bom, aqui nós temos uma história muito triste do ponto de vista do povo de Israel. Nós estamos falando de Elias. Elias estava vivendo ali junto no Reino do Norte, porque depois da divisão do reinado de Davi, de Salomão, na verdade, e as 10 tribos que se separaram do Reino do Sul formaram um outro país, né, chamado Israel, e eles se desviaram da palavra de Deus por muito tempo. Jeroboão, um dos filhos de Salomão, foi o líder primeiro
E logo de imediato, ele começou a se desviar do caminho de Deus e irá criar Samaria como a capital do Reino do Norte. E aí eles se misturaram com outros povos e depois eles se perderam na palavra de Deus por muitos anos. A Bíblia vai relatando isso no livro de Reis. E veio um rei, fez isso, fez o que era mal. Depois veio o seu filho, fez o que era mal. E depois vem, até chegar nessa época, chega no rei Acabe. E o texto fala que ele foi um dos que mais pecou contra Deus. Então nós estamos vivendo ali um momento muito crítico para aquele povo, para as 10 tribos do Reino do Norte. Um risco de destruição, um risco de morte, porque Acabe casou-se com Jezabel, uma mulher idólatra, e ela perseguiu os sacerdotes, matou muitos deles, e todos ficaram apavorados com o poder daquela mulher, e a ponto de Elias mesmo pensar que ele era o único que tinha sobrado. Mas aí nós vamos ver, meus irmãos, que esse caminho do pecado, que a opção de Israel na época, né, a gente poderia talvez resumir em algumas coisas assim, tá? Havia naquele lá muita, primeiro, vaidade, porque quando os filhos de Salomão não se entenderam, todos eles queriam ser reis. Então, no caminho do pecado existe muita vaidade. Eu quero ser o principal, eu quero ser o rei, eu quero ser o líder. Até dentro da igreja, eu quero ser o pastor, eu quero ser o presidente, eu quero ser o líder de louvor. Eu quero fazer isso. Então, essa vaidade está no caminho do pecado. A sede pelo poder também fez parte aqui dessa trajetória triste. E aí vem os ídolos. Jezabel introduziu, já não era novo, mas já vinha desde Jeroboão, o culto aos ídolos, a postes onde tinham os ídolos, e eles cultuavam ali, abandonaram o culto a Deus. Junto vem a violência da perseguição àqueles que pensavam diferente. Havia um total desprezo por Deus. E, obviamente, como Deus não podia mais abençoar aquele povo, veio um sofrimento a ponto deles ficarem alguns anos sem chuva, não tinha água. E o povo começou a passar fome ali. Esse é o cenário que nós estamos vendo ali em Israel. É provavelmente o cenário ou a situação que nós encontramos em muitas pessoas que estão desviadas dos caminhos do Senhor, estão longe dos caminhos de Deus. Talvez alguns já até frequentaram a igreja, mas por algum capricho, por alguma, talvez, dificuldade, se afastou, ou a sua vaidade não foi contemplada, se afastou, e ele começou a perseguir outros cultos, outros deuses. E aí, junto vem a violência também, se torna uma pessoa agressiva, já não tem mais prazer nas coisas de Deus. Quando você fala da Bíblia, quando você fala do culto, não sente nenhuma vontade de cultuar a Deus, mas ao mesmo tempo enfrenta sofrimento. Às vezes uma doença, às vezes um desemprego, às vezes uma separação. Tudo está envolvido nesse cenário aqui, que era o próprio cenário de Israel. A gente conhece muita gente assim, está nessa situação, no caminho do pecado. Mas Deus levanta, então, Elias. Elias resistiu a tudo aquilo, mas ele também era um homem que tinha as suas fragilidades. E a história dele mostra que algumas vezes ele poderia ser muito valente, como é o texto que nós lemos, em que ele invoca Deus e depois ele mata 450 profetas idólatras. E depois que ele faz tudo isso, ele vê a ação de Deus, ele foge e vai se esconder numa caverna. Então, uma pessoa talvez bipolar, né, que em dado momento ele está muito bem com Deus, em dado momento ele está depressivo e foge.
e fica olhando e fala, mas só eu tentei ser crente, só eu tentei ser fiel, ninguém mais. Quando ele fala assim, Deus mostra para ele, fala assim, não, há outras pessoas, e também não se curvaram. No caso aqui, Deus revela que havia 7.000 pessoas que não haviam se dobrado aos ídolos de Acabe nem de Jezabel. Então, veja que nesses momentos, às vezes, de crise que as pessoas vão passando, se sentem, às vezes, sozinhos e não conseguem enxergar que Deus está ali, que outras pessoas também estão passando pelo mesmo sofrimento, que outras pessoas têm a mesma fé do que ele. Então, se tiver um pouquinho de luz aqui, de entendimento, a gente podia dizer, Deus não permite que a gente vá ficar sozinho. Há sempre remanescente. É interessante, meus irmãos, que às vezes nesse mundo que nós estamos olhando, de tanta perversidade, nós estamos vendo hoje, tanta maldade, não é? As pessoas se revelam assim de uma forma cruel muitas vezes. Vivemos agora há poucas semanas aí o caso da morte daquele ativista americano, crente, Kirk. Quantas pessoas se aproveitaram para festejar a morte desse moço, crente, pai de família, defensor da palavra, democrata. Você fica pensando, mas como é que alguém pode festejar a morte do outro? Não importa se em algum momento ele é talvez até culpado, mas você ter no seu coração o desejo de festejar a morte, a desgraça de alguém, eu não creio que isso é de Deus. Porque quando a gente tem um sentimento de misericórdia, nunca nós vamos celebrar a morte de ninguém. Mas isso é o que as pessoas estão aí na internet celebrando, fazendo piadas, assim, de uma forma cruel, eu vejo. Também a gente vê em outros países a perseguição com relação aos cristãos na África, que não é muito noticiada, né, porque as notícias vêm mais quando vêm da Europa ou vêm dos Estados Unidos. Há muita gente sendo perseguida pelo Evangelho. E há muita gente que resiste. Há muitos remanescentes. E aqui a gente pode dizer, glória a Deus. Porque nem todos se dobram a essa violência, à idolatria. E Deus, dessa maneira, sua grande misericórdia, ainda preserva aqueles que um dia estarão com Ele na glória, né? Aí eu fico assim pensando que mesmo que a crise aumente violentamente, nunca deixará de existir alguém que creia e confesse que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Nunca. Porque aí seria frustrar completamente os planos de Deus. E isso não vai acontecer. Bom, vamos olhar um pouquinho para o texto, meus irmãos, e nós vamos ver alguns detalhes aqui. O texto fala que Elias fez uma arrumação ali naquele altar, no Monte Carmelo, um monte importante de adoração, né? Se a minha geografia não estiver errada, hoje o Monte Carmelo está na Jordânia, quase divisa com Israel. E você visita lá e lá tem um monumento de onde Elias fez esse milagre. E é interessante que ele limpa aquilo do altar que haviam construído para os ídolos e remonta tudo e coloca 12 pedras, representando 12 tribos. Mas aí você pode falar comigo, Marcos, mas ele não estava em Israel? Não tinham 10 tribos? Por que ele colocou 12? Para dar a ideia de que a restauração de Deus é completa. E lembrando também, meus irmãos, que as 12 tribos, elas é o plano original de Deus. Não é? Deus não ia restaurar parte do seu povo, Ele vai restaurar todo o seu povo. Completo, integral nisso. E na sequência o texto fala, e ele deu o nome de Israel. Israel significa, uma das boas versões seria
o povo que luta com Deus, em memória de Jacó, que quando estava voltando para se arrumar com seu irmão Esaú, ele luta num vale com um anjo, até que ele é ferido na perna, e não largou o anjo até que fosse abençoado. E ali mudou o nome dele para Israel. Então, veja, quando Deus quer restaurar, Deus não vai restaurar parte, Deus vai restaurar todo. E a restauração ali do nome de Israel é para lembrar que todo o povo de Israel será restaurado, assim como todo o povo de Deus na face da terra. A restauração de Deus é completa, maravilhosa, profunda, né, nisso. Muito bem. 12 pedras foram colocadas. Todo o povo, então, um simbolismo de que Deus vai restaurar todo o seu povo. Lenha, para que Deus possa agir. Animal, ali morto, colocado sobre o altar. Limpeza com água. Note que o texto fala 3 vezes. A água tem sempre na Bíblia o sinal de lavagem, de purificação. E por fim vem a invocação de Elias sobre o poder de Deus. Tudo pronto. O altar está restaurado. Agora Deus precisa agir na nossa vida. Deus não vai agir na minha vida e na sua vida se o meu altar, que está no meu coração, não estiver restaurado. Ele precisa estar restaurado. Deus não vai fazer uma obra incompleta na minha vida. Deus quer fazer uma obra inteira na minha vida. E eu tenho que pensar: como está o meu altar, o do meu coração? Há algum ídolo dentro do meu coração? Será que eu tenho, talvez, andado de uma forma que não é compatível com o cristianismo, com o evangelho? E aí eu fico sentindo a falta de Deus, eu fico sentindo essa secura, como aconteceu naquela época, sem água, uma certa ansiedade. Mas eu posso dizer para você nessa noite que Deus quer restaurar o seu altar por completo. Que Deus quer descer fogo sobre tudo aquilo que está no altar, queimar e fazer de novo. Foi o que aconteceu. Quando Elias clama a Deus, um fogo do céu vem e queima todo aquele sacrifício que lá está. Ali está restaurado. Deus quer fazer isso na minha vida e na sua vida. Porque é muito fácil nós, de certa maneira, deixarmos o altar de Deus impuro, né? O lugar onde Deus quer habitar na minha vida, o lugar do Santo dos Santos, onde o Espírito Santo quer estar, pode ser que ele não esteja absolutamente santificado. Aí eu preciso fazer uma reflexão e colocar isso no altar, deixar que Deus trabalhe na minha vida, para que esse altar seja restaurado. E aí sim, a minha comunhão com o Senhor será plena, será completa. Pensando agora, não do ponto de vista do Velho Testamento, mas pensando do ponto de vista, meus irmãos, do Novo Testamento. Nós encontramos um texto que é um texto extremamente importante para a nossa compreensão desse altar, mas agora dentro da figura do Novo Testamento, quando Paulo fala aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 12, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Interessante que Paulo aqui, ele não dá uma ordem, não é uma ordem, mas ele faz uma petição. Irmãos, eu rogo, eu peço a vocês, eu imploro a vocês, pela misericórdia de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, não mais um boi, não mais um carneiro, não mais um bode, mas agora nós, sacrifício vivo, no altar de Deus. E o que significa então se oferecer em sacrifício vivo? É estar no altar de Deus, onde Deus vai agir, meus irmãos, com o propósito de sermos a própria oferta para o Senhor, a oferta do nosso tempo, a oferta da nossa capacidade, a oferta dos nossos recursos financeiros, a oferta dos nossos recursos materiais, tudo que Deus nos deu, nós colocamos à disposição do Senhor.
Esse é um sacrifício vivo. Não mais alguém que traz alguma coisa apenas ali que tem um valor puramente imaterial. Mas a minha vida, o Marcos, vai se colocar: Senhor, estou à tua disposição. Usa-me conforme a tua vontade. Esse é o meu sacrifício. Há muita gente que tem dificuldade de se oferecer a Deus como sacrifício vivo, porque tem algum ídolo dele que o impede de fazer isso. Então o ídolo dele às vezes é o seu próprio trabalho, que ele não consegue separar um tempo para oferecer a Deus, só oferece o tempo que lhe sobra. Às vezes é um impedimento que ele tem por causa de algum outro interesse de futebol, de jogo, de música. É capaz de, às vezes, de participar de uma banda num show longe, mas não consegue vir no culto, é perto da casa dele. Há outros ídolos na vida dele, que nós precisamos queimar nesse altar, deixar que Deus queime. E aí Paulo fala ainda: não se amoldem ao padrão deste mundo, que é dessa idolatria que nós estamos vendo. Hoje há muitos, milhões e milhões de ídolos, e há pessoas que são ídolos que você nem sabe, porque eles são tal dos influencers, que tem muitos seguidores. As pessoas até idolatram essas pessoas, ou às vezes são famosos e que tem uma legião de admiradores. Esse é um mundo que está criando ídolos todo dia, ídolos frágeis. Mas ele fala: mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há necessidade, queridos irmãos, da gente repensar a maneira como nós estamos cultuando a Deus, a maneira como Deus está agindo na nossa vida, para que Deus possa nos abençoar, para que a vontade dele seja boa, agradável no nosso meio. E aí eu queria compartilhar com vocês um pensamento do pastor John Piper. E ele coloca assim: antes de pensar que a vida cristã tem tudo a ver com ser misericordioso com as pessoas, perceba que ela tem tudo a ver como ser adorador de Deus. Alguns falam assim: eu preciso rever a maneira como eu trato o fulano, ciclano, isso. O que John Piper quando ele prega sobre esse texto, ele fala assim: irmão, primeiro reveja como que está o seu culto diante de Deus. Como é que você adora a Deus? Como é que quando você vem aqui, vem para o templo, vem o que você veio fazer nesta reunião? Como é que você se posiciona diante de Deus aqui? Você está reconhecendo que Ele é seu Senhor e Salvador da sua vida, você está se prostrando diante dEle. Nós temos aí uma expressão em português muito perigosa, que fala assim: hoje eu fui assistir o culto. Assistir o culto dá uma ideia de espectador. A gente não é espectador. Nós entramos por aquela porta para oferecer a Deus o nosso louvor, a nossa gratidão, homenagear ao nosso Deus, colocar a nossa vida no seu altar. Porque quando eu venho como espectador, eu começo a julgar se a música estava boa, né? Se o pregador era bom, se estava muito quente, estava muito frio, não tinha ar-condicionado. E eu começo, essas coisas que me chamam a atenção, mas quando eu venho para adorar a Deus, nada disso importa, porque eu tenho aqui apenas o desejo de me entregar ao Senhor como um sacrifício vivo, cultuar a Ele oferecer a minha adoração e dizer: Senhor, Tu és o meu Deus, eu Te louvo, eu Te engrandeço por isso. Eu tenho revisto muito a maneira como eu oro sozinho. Há uma tendência de que a gente já começa orando e fala assim: Senhor, eu Te peço pelo dia, eu Te peço pelo meu sapato, eu Te peço pela minha orelha, eu Te peço pelo meu nariz, eu Te peço por um monte de coisa. Aí eu falo: não, a minha oração primeiro começa pela exaltação ao nosso Deus. Isso é uma luta que eu tenho todo dia. Eu já exaltei a Deus primeiro, antes de começar a colocar diante dele as minhas queixas, os meus pedidos. Porque esse é o Senhor que eu sirvo, Ele é o que merece a minha adoração.
Então, queridos irmãos, segundo o pensamento do John Piper, quando você restaurar o altar, quando você estiver como verdadeiro adorador, as demais coisas vão acontecer. Aquela misericórdia de Deus que fez com que você se convertesse a Jesus Cristo, você também vai ser misericordioso com os demais e vai poder fazer bem para os outros, porque o seu altar está restaurado e agora as consequências são positivas na sua vida. E fica a minha pergunta: como está o seu altar nessa noite? Para os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, eu pergunto para você também: como está o seu altar? Está santificado? Tem as 12 pedras? Tem lenha para que Deus possa agir, no seu fogo possa queimar? Foi lavado? Então é essa a pergunta que a gente vai levar para casa e pensar: eu quero que o meu altar, e aí vamos entender agora, não como um lugar físico, não como uma mesa que você vai estar na tua casa e que muitos têm ali algum simbolismo religioso. Isso não é altar. O altar é interior, o altar é o nosso coração, aonde ele está pronto para que Deus possa agir como agiu lá no Monte Carmelo. Deus só agirá na sua vida quando o altar dentro do seu coração estiver restaurado. Amém? Pense nisso, né? Faça essa reflexão e certamente você será muito mais abençoado. Deus abençoe, queridos irmãos.